Você já se perguntou como seria lutar com o próprio Deus durante uma noite inteira e sair vitorioso? Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta que mudou para sempre a compreensão que temos sobre perseverança, transformação e propósito divino. O que você vai ouvir combina verdade espiritual com descobertas fascinantes que arqueólogos e historiadores têm revelado sobre um dos episódios mais misteriosos e transformadores das Escrituras Sagradas. A história de Jacó não é apenas sobre um patriarca que enganou seu irmão ou que teve um sonho com uma escada celestial. É sobre um homem que passou 20 anos sendo transformado pelo próprio Deus, até chegar ao momento culminante onde lutaria corpo a corpo com o Altíssimo e sairia não apenas vitorioso, mas completamente transformado. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que os costumes, as práticas e até mesmo os locais mencionados na narrativa de Jacó correspondem exatamente ao que conhecemos sobre a vida no segundo milênio antes de Cristo no Oriente Próximo Antigo. Para entendermos a magnitude desta transformação, precisamos voltar ao início, quando 2 bebês lutavam ainda no ventre de sua mãe. O nascimento de Jacó e Esaú, registrado no capítulo 25 de Gênesis, nos revela muito mais do que uma simples narrativa familiar. A palavra Esaú vem do hebraico Esav, que significa peludo ou áspero, uma referência direta à sua aparência física ao nascer, coberto de pelos avermelhados. Mas o nome Jacó carrega um significado profético extraordinário. Yaakov, do hebraico, significa literalmente aquele que segura o calcanhar, mas também suplantador, ou aquele que toma o lugar de outro. Antropólogos culturais revelam que na antiga Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao atual Iraque, distante aproximadamente 800 quilômetros da Terra Prometida, o nascimento de gêmeos era considerado um evento de grande significado espiritual. O fato de Jacó ter segurado o calcanhar de seu irmão ao nascer não era visto apenas como uma coincidência, mas como um sinal profético de que ele eventualmente superaria seu irmão primogênito. E aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Deus havia profetizado a Rebeca que o maior servirá ao menor, invertendo completamente a ordem social estabelecida da época. Para aquela sociedade, isso era revolucionário, porque o sistema patriarcal do Oriente Próximo Antigo estabelecia que o primogênito recebia uma porção dupla da herança e se tornava o líder espiritual da família. Especialistas em direito antigo explicam que a primogenitura não era apenas uma questão de herança material, mas carregava responsabilidades sagradas que incluíam servir como sacerdote da família e preservar a linhagem da promessa divina. Quando Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas, ele estava literalmente desprezando não apenas sua herança material, mas rejeitando seu papel no plano redentor de Deus para a humanidade. A palavra original para lentilhas em hebraico é nazide, que se refere a um ensopado cozido, provavelmente feito de lentilhas vermelhas, uma refeição comum na época. Arqueólogos descobriram que lentilhas eram um alimento básico na dieta do Oriente Próximo Antigo, facilmente cultivadas e ricas em proteínas. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas frequentemente passavam longos períodos caçando, e Esaú havia retornado faminto de uma expedição mal-sucedida. O contexto cultural explica que a fome extrema poderia levar alguém a tomar decisões desesperadas, mas mesmo assim, trocar uma herança eterna por uma satisfação temporária revelava um caráter espiritualmente insensível. O episódio do engano da bênção de Isaque, narrado no capítulo 27 de Gênesis, deve ser compreendido dentro do contexto das práticas patriarcais da época.
Especialistas em antropologia bíblica explicam que as bênçãos paternas não eram meros desejos ou esperanças, mas eram consideradas decretos proféticos com poder sobrenatural. Uma vez pronunciada, uma bênção não poderia ser revogada. Por isso, Isaac tremeu violentamente quando descobriu o engano, pois sabia que havia transferido irreversivelmente a bênção do primogênito para Jacó. Recentes escavações revelaram que na antiga cidade de Nuzi, localizada na atual região norte do Iraque, contratos familiares da época de Jacó confirmam que práticas como a compra de primogenitura e a transferência de bênçãos eram legalmente reconhecidas e culturalmente aceitas. Documentos da época confirmam que essas transações tinham validade jurídica e espiritual, explicando por que Esaú não pôde simplesmente anular o que havia acontecido. A fuga de Jacó para Padã-Arã, região que hoje corresponde ao sudeste da Turquia e norte da Síria, distante aproximadamente 500 quilômetros de Berseba, uma jornada que na época levaria aproximadamente 20 dias de caminhada, marca o início de sua transformação espiritual. Mas aqui vem o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Deus transformou uma situação de fuga desesperada em uma escola divina de caráter. O encontro em Betel, cujo nome significa Casa de Deus, localizado a aproximadamente 19 quilômetros ao norte de Jerusalém, representa um dos momentos mais significativos da história espiritual da humanidade. A palavra hebraica para escada é Sulam, que alguns estudiosos linguísticos sugerem que poderia se referir a uma rampa ou escadaria em zigurate, estruturas comuns na Mesopotâmia. Arqueólogos descobriram que os zigurates eram torres escalonadas que se acreditava conectar a terra aos céus, uma imagem que Jacó, familiarizado com essas estruturas de sua herança familiar mesopotâmica, compreenderia perfeitamente. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, aplica diretamente a escada de Jacó a si mesmo, declarando: "Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Esta conexão revela que a escada de Betel era uma prefiguração profética de Cristo como o mediador entre Deus e os homens, o verdadeiro caminho de acesso ao Pai. Durante seus 20 anos em Padã-Arã, Jacó experimentou na própria pele o que significava ser enganado. Labão, cujo nome significa branco em hebraico, enganou Jacó, fazendo-o trabalhar 7 anos adicionais por Raquel, após tê-lo forçado a casar primeiro com Lia. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que o costume de casar primeiro a filha mais velha era amplamente praticado no Oriente Próximo Antigo. Antropólogos explicam que isso protegia as mulheres mais velhas de permanecerem solteiras, o que seria uma desgraça social na época. Os nomes das esposas de Jacó carregam significados proféticos extraordinários. Lia, do hebraico Leá, significa vaca selvagem ou cansada, possivelmente uma referência aos seus olhos descritos como tenros ou sem brilho. Raquel, Rachel em hebraico, significa ovelha, um símbolo de beleza e docilidade. Zilpa, serva de Lia, significa que destila ou gotejamento, enquanto Bila, serva de Raquel, significa timidez ou bashfulness. O nascimento dos 12 filhos de Jacó, que se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel, revela um padrão divino extraordinário. Cada nome foi dado baseado nas circunstâncias de seu nascimento e carrega significado profético. Rúben, vejam, um filho. Simeão, aquele que ouve. Levi, ligado ou unido. Judá, louvor. Dan, julgamento. Naftali, minha luta. Gade, tropa ou fortuna. Azer, feliz. Issacar, recompensa. Zebulon, habitação. José, que ele acrescente. E, finalmente, Benjamim, filho da mão direita. Especialistas em genealogia bíblica explicam que estes nomes não foram escolhidos arbitrariamente,
mas refletem a jornada espiritual e emocional de suas mães e profetizam o destino de cada tribo. Historiadores documentaram que as características das tribos ao longo da história israelita correspondem notavelmente aos significados proféticos de seus nomes ancestrais. O episódio das ovelhas malhadas e salpicadas, narrado no capítulo 30 de Gênesis, intrigou estudiosos por séculos. A palavra hebraica para malhadas é nakod, que se refere a animais com manchas pequenas, enquanto salpicadas é barude, referindo-se a animais com manchas maiores. Jacó usou varas de álamo, aveleira e castanheira, descascando-as para criar listras brancas. Por séculos pensávamos que isso era apenas superstição primitiva, até descobertas genéticas modernas revelarem que o estresse visual e ambiental pode, de fato, influenciar a expressão genética em animais, um fenômeno conhecido como epigenética. Mas aqui está o que realmente importa. Deus estava ensinando Jacó que a verdadeira prosperidade vem da bênção divina, não de esquemas humanos. Engenheiros genéticos confirmam que o resultado obtido por Jacó só poderia ter ocorrido por intervenção sobrenatural, uma vez que a genética das ovelhas não permitiria tal manipulação através de simples estímulo visual. Após 20 anos de transformação, chegou o momento do retorno. A jornada de Padã Arã de volta à Terra Prometida representava mais que uma mudança geográfica. Simbolizava o retorno de um homem transformado ao local onde tudo começou. Geólogos descobriram que a rota mais provável seguida por Jacó passava pelo vale do rio Jaboque, afluente oriental do rio Jordão, localizado na atual Jordânia, aproximadamente 50 quilômetros ao norte de onde o Jordão deságua no Mar Morto. O medo de Jacó, ao pensar no encontro com Esaú, revela a profundidade de sua transformação interior. O homem que uma vez enganou destemidamente seu pai, agora tremia diante da possibilidade de enfrentar as consequências de seus atos passados. Mas observe a maturidade espiritual demonstrada em sua estratégia. Ele combinou preparação prática, presentes, divisão do acampamento, oração sincera e submissão humilde. E então chegamos ao clímax da narrativa, o momento que definiria não apenas o destino de Jacó, mas o de toda a nação que levaria seu novo nome. No val de Jaboque, sozinho na escuridão da noite, Jacó encontrou-se com um misterioso homem que lutou com ele até o romper da alva. A palavra hebraica usada é ish, que significa simplesmente homem, mas o contexto deixa claro que este não era um ser humano comum. Para aquela época, isso era absolutamente extraordinário, porque lutar com uma divindade e sobreviver era considerado impossível. Na mitologia do Oriente Próximo Antigo, encontros diretos com deidades geralmente resultavam na morte imediata do mortal. Mas aqui vemos algo revolucionário, um homem não apenas lutando com Deus, mas sendo abençoado por essa luta. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão do que significa perseverar em oração e busca espiritual. O termo hebraico Yeavek, lutou, vem da raiz avak, que significa levantar poeira, sugerindo uma luta intensa e prolongada. Mas aqui está a revelação mais profunda. Deus permitiu que Jacó prevalecesse, não porque Jacó era mais forte, mas porque Deus escolheu ser vencido pelo amor persistente e pela fé inabalável. O novo nome dado a Jacó, Israel, carrega significados múltiplos em hebraico. Israel pode ser traduzido como aquele que luta com Deus, príncipe com Deus, ou Deus luta. Linguistas hebraicos explicam que a ambiguidade é intencional, refletindo a natureza complexa do relacionamento entre Deus e seu povo escolhido. Israel seria uma nação que lutaria com Deus, mas também uma nação pela qual Deus lutaria. A marca física da luta, a coxa deslocada, tem um significado profundo que perdura até hoje.
A palavra hebraica kaf hayarek refere-se especificamente ao tendão do quadril, conhecido anatomicamente como nervo ciático. Médicos explicam que uma lesão nesta região causaria um manquejar permanente. Especialistas em tradições judaicas revelam que até hoje os judeus observantes não consomem o nervo ciático dos animais em memória deste evento, uma prática conhecida como Gid Hanashé. Mas aqui vem a revelação que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto a medicina moderna confirmam que Jacó saiu da luta marcado para sempre, mas vitorioso. Ele aprendeu que encontros genuínos com Deus nos transformam permanentemente. Saímos diferentes, às vezes marcados, mas sempre abençoados quando não desistimos da busca por Deus. O local da luta recebeu o nome de Peniel, que significa face de Deus, pois Jacó declarou: vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Na cultura hebraica, ver a face de Deus e sobreviver era considerado impossível, pois Deus havia dito a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas Jacó não apenas viu e viveu, como foi transformado pela experiência. Arqueólogos tentaram localizar o exato local de Peniel ao longo dos anos. Embora a localização precisa permaneça incerta, evidências sugerem que ficava próximo ao atual Tel Ed-Dahab el-Garbi, na Jordânia, uma região que corresponde geograficamente às descrições bíblicas do Val de Jaboque. Especialistas em geografia bíblica explicam que este era um ponto estratégico de travessia, utilizado por caravanas comerciais há milênios. O encontro subsequente com Esaú revela o poder transformador da experiência de Peniel. O homem que havia planejado estratégias defensivas elaboradas agora se curvava 7 vezes diante de seu irmão, demonstrando uma humildade genuína que só pode vir de um coração transformado por Deus. A palavra hebraica hishtashava, curvou-se, indica uma prostração completa, um reconhecimento total de submissão e respeito. Para aquela sociedade, a reconciliação entre irmãos após décadas de separação causada por traição era considerada quase impossível. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o e beijou-o chorando. Esta cena de reconciliação espelha a graça de Deus para conosco, perdoando nossas traições e nos recebendo de braços abertos quando retornamos arrependidos. O legado de Jacó se estende muito além de sua vida individual. Seus 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel, formando a nação através da qual Deus revelaria sua salvação ao mundo. Historiadores documentaram que as tribos mantiveram suas identidades distintas por mais de 1000 anos, cumprindo as bênçãos proféticas pronunciadas por Jacó antes de sua morte. A bênção profética sobre Judá, registrada no capítulo 49 de Gênesis, declara que o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Esta profecia messiânica aponta diretamente para Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, cumprindo a promessa feita séculos antes através da linhagem de Jacó. Especialistas em profecia bíblica explicam que o nome Siló é uma referência messiânica, significando aquele cuja é a paz, ou aquele a quem pertence. A genealogia de Jesus, registrada tanto em Mateus quanto em Lucas, confirma sua descendência da tribo de Judá através da linhagem de Jacó, conectando a luta de uma noite no Val de Jaboque à redenção eterna da humanidade. A transformação de Jacó de suplantador a príncipe com Deus oferece lições profundas para a nossa jornada espiritual. Primeiro, Deus usa nossas imperfeições e falhas como pontos de partida para sua obra transformadora. Jacó não era um homem perfeito quando Deus o escolheu. Ele se tornou um homem segundo o coração de Deus através de décadas de processo divino. Segundo,
A verdadeira vitória espiritual muitas vezes vem através da luta, não da evasão. Jacó não fugiu do confronto com o anjo. Ele se agarrou a ele e não o deixou ir até ser abençoado. Isso nos ensina que devemos persistir em oração, mesmo quando as respostas parecem demorar ou quando enfrentamos resistência espiritual. Terceiro, encontros genuínos com Deus nos deixam permanentemente marcados, mas sempre para melhor. A marca física de Jacó era um lembrete constante de sua experiência transformadora. Da mesma forma, quando verdadeiramente encontramos com Deus, somos mudados de maneiras que nunca mais seremos os mesmos. Antropólogos culturais explicam que na mentalidade do Oriente Próximo Antigo, receber um novo nome significava assumir uma nova identidade e destino. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele não estava apenas alterando uma identificação, estava declarando uma transformação completa de caráter e propósito. A vida de Jacó também nos ensina sobre a soberania e a graça de Deus. Apesar de seus erros e enganos, Deus nunca abandonou Jacó. Pelo contrário, usou cada circunstância, incluindo os anos difíceis com Labão e a ansiedade do retorno, para moldar seu caráter e prepará-lo para seu destino como pai das 12 tribos de Israel. Geólogos e arqueólogos continuam descobrindo evidências que confirmam a precisão histórica das narrativas patriarcais. Recentes escavações em Tel Es-Saba, identificado com a antiga Berseba, revelaram estruturas do período patriarcal que correspondem às descrições bíblicas. Similarmente, descobertas em Haran, a antiga cidade onde Jacó serviu a Labão, confirmam práticas culturais e costumes descritos na narrativa bíblica. O simbolismo da escada de Jacó encontra paralelos fascinantes em descobertas arqueológicas. Zigurates mesopotâmicos, com suas escadarias que se acreditava conectar terra e céu, fornecem contexto cultural para a visão de Jacó. Mas a revelação bíblica transcende a mitologia pagã, apresentando uma conexão real e pessoal entre Deus e a humanidade. Documentos cuneiformes da antiga Mesopotâmia confirmam práticas como adoção, contratos matrimoniais e transferências de herança que espelham exatamente os eventos narrados na vida de Jacó. Textos de Nuzi, datados do 2º milênio a.C., incluem contratos de adoção que permitiam a transferência de direitos de primogenitura, validando historicamente a transação entre Jacó e Esaú. A precisão geográfica das narrativas patriarcais continua impressionando os estudiosos. Rotas comerciais, localização de poços, distâncias entre cidades e até mesmo padrões climáticos descritos na Bíblia correspondem ao que arqueólogos e climatologistas reconstroem sobre o Oriente Próximo Antigo durante o período patriarcal. Mas além de todas as confirmações históricas e arqueológicas, a história de Jacó permanece profundamente relevante para nossa experiência espiritual contemporânea. Vivemos em uma época onde a persistência é frequentemente vista como teimosia, onde a luta espiritual é mal compreendida e onde muitos desistem diante das primeiras dificuldades. A luta de Jacó com o anjo nos ensina que Deus não teme nossa luta espiritual. Na verdade, Ele a convida. Quando lutamos com questões de fé, quando questionamos, quando nos agarramos a Deus, mesmo em meio à dor e confusão, não estamos demonstrando falta de fé, mas fé genuína que se recusa a desistir. Psicólogos espirituais explicam que a noite escura da alma, conceito desenvolvido por místicos cristãos, frequentemente precede grandes avanços espirituais. Assim como Jacó lutou durante toda a noite antes de receber sua bênção e novo nome, muitas vezes nossas maiores vitórias espirituais vêm depois de nossos períodos de maior luta. A marca permanente de Jacó também nos ensina que a autenticidade espiritual não significa perfeição física ou emocional. Ele mancou pelo resto de sua vida,
Mas foi esse mancar que o lembrava constantemente de sua vitória sobre o anjo. Nossas próprias marcas, sejam feridas do passado, limitações físicas ou cicatrizes emocionais, podem se tornar lembretes da graça transformadora de Deus em nossas vidas. Teólogos contemporâneos veem na experiência de Peniel uma prefiguração da obra de Cristo. Assim como Jacó lutou com Deus e prevaleceu, Jesus lutou com a vontade do Pai no Getsêmani e prevaleceu, não evitando a cruz, mas abraçando-a como caminho para a nossa redenção. A vitória de Jacó aponta para a vitória maior de Cristo sobre o pecado e a morte. A reconciliação entre Jacó e Esaú também prefigura a reconciliação que Deus oferece à humanidade através de Cristo. Assim como Esaú correu ao encontro de seu irmão com perdão e abraços, Deus corre ao nosso encontro quando retornamos arrependidos, não nos condenando por nossos fracassos passados, mas nos recebendo com amor incondicional. O nome Israel, aquele que luta com Deus, continua sendo uma descrição profética apropriada, não apenas para a nação física de Israel, mas para todos os que são espiritualmente filhos de Abraão pela fé. Somos chamados a lutar espiritualmente, a persistir em oração, a não desistir diante das dificuldades, sabendo que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A vida de Jacó nos assegura que Deus pode transformar qualquer um, independentemente do passado. Se Deus pôde transformar um enganador em um príncipe, se pôde usar as falhas de Jacó como pontos de partida para sua glória, então não há nenhum de nós que esteja além da capacidade transformadora de Deus. Especialistas em desenvolvimento espiritual explicam que a transformação genuína raramente acontece instantaneamente, mas através de processos prolongados que incluem tanto momentos de crise quanto períodos de crescimento gradual. A vida de Jacó exemplifica perfeitamente este princípio. Sua transformação levou décadas, incluindo anos de disciplina sob Labão e culminando na experiência transformadora de Peniel. Imagine por um momento o que Deus quer fazer em sua própria vida através desta revelação. Talvez você se identifique com o Jacó jovem, lutando com questões de identidade e propósito. Ou talvez você ressoe com o Jacó maduro, enfrentando as consequências de decisões passadas e buscando reconciliação. Seja onde for que você se encontre em sua jornada espiritual, a história de Jacó oferece esperança e direção. A verdade oculta de Jacó não é apenas que ele lutou com Deus e venceu, mas que Deus deseja lutar conosco, ser vencido por nosso amor persistente e nos transformar no processo. Deus não teme nossa luta. Ele a convida, sabendo que é através da luta que desenvolvemos os músculos espirituais necessários para carregar o peso de nosso destino divino. Como Jacó, podemos descobrir que nossas maiores fraquezas podem se tornar pontos de força quando entregues a Deus. Nossos erros do passado não nos desqualificam do propósito de Deus. Pelo contrário, podem se tornar a matéria-prima que Deus usa para demonstrar sua graça transformadora. A jornada de Jacó de suplantador a Israel, de enganador a príncipe com Deus, é uma jornada que cada um de nós é convidado a fazer. É uma jornada que requer coragem para enfrentar nosso passado, humildade para reconhecer nossas falhas, persistência para lutar com Deus até sermos abençoados, e fé para acreditar que Deus pode escrever uma história bonita a partir de nossas páginas manchadas. A marca de Jacó, seu mancar permanente, nos lembra que ser tocado por Deus nos muda para sempre. Não saímos das lutas espirituais iguais ao que éramos antes. Saímos marcados, transformados, com uma nova compreensão de quem Deus é e de quem somos em relação a Ele. Que esta história antiga continue ecoando em nossos corações contemporâneos, lembrando-nos de que o Deus que lutou com Jacó nas margens do Jaboque é o mesmo Deus
que deseja lutar conosco hoje, transformar nossos corações e nos dar novos nomes que reflitam não nossos fracassos passados, mas nossa identidade redimida nele. A verdade oculta de Jacó é, em última análise, a verdade revelada do coração de Deus. Ele nos ama o suficiente para lutar conosco, nos transformar através da luta e nos dar vitórias que nunca imaginamos possíveis. Como Israel, somos chamados a ser príncipes e princesas com Deus, não por nossa própria força ou mérito, mas pela graça persistente daquele que se permitiu ser vencido pelo amor. A transformação de Jacó não terminou em Peniel. Ela continuou moldando cada aspecto de sua vida subsequente. Quando retornou à Terra Prometida, não era apenas um homem com um novo nome, mas um patriarca com uma nova compreensão de seu papel no plano eterno de Deus. Especialistas em psicologia bíblica explicam que traumas transformadores, como o de Jacó, frequentemente resultam em mudanças comportamentais duradouras que afetam não apenas o indivíduo, mas gerações inteiras. A instalação de Jacó em Sucote, cujo nome significa cabanas em hebraico, representa um período de consolidação e reflexão após a intensidade da experiência de Peniel. Arqueólogos identificaram Sucote com Tel Deir Ala, localizado no Vale do Jordão, aproximadamente 8 quilômetros ao norte do rio Jaboque. Para entendermos isso, precisamos saber que, naquela época, as pessoas frequentemente estabeleciam assentamentos temporários após mudanças significativas de vida, permitindo tempo para processar experiências traumáticas e planejar próximos passos. O contexto cultural explica que construir Sucote para o gado demonstrava uma prosperidade substancial e uma mentalidade de longo prazo. Economistas especializados no período patriarcal revelam que criar infraestrutura para rebanhos indicava recursos consideráveis e confiança no futuro. Isso contrasta marcadamente com o Jacó jovem que fugiu de casa com apenas sua vara, demonstrando como Deus havia cumprido sua promessa de prosperidade. A compra do campo em Siquém, registrada no capítulo 33 de Gênesis, marca a primeira aquisição de terra de Jacó na Terra Prometida. O preço pago, 100 peças de prata, representa uma quantia substancial na economia da época. Numismatistas explicam que estas peças provavelmente eram pesos padronizados de prata, não moedas cunhadas, já que a cunhagem de moedas só se desenvolveria séculos mais tarde. O fato de Jacó ter pagado tal quantia indica não apenas sua prosperidade, mas seu comprometimento em estabelecer raízes permanentes na terra de seus pais. Mas aqui vem uma revelação fascinante que conecta arqueologia e profecia. O poço que Jacó cavou em Siquém permanece até hoje. Hidrogeólogos confirmam que o poço de Jacó, localizado próximo ao Monte Gerizim, ainda produz água doce depois de 4.000 anos. Jesus mesmo bebeu desta água e conversou com a mulher samaritana neste local, conforme registrado no Evangelho de João. Esta continuidade física, através dos milênios, demonstra a permanência das promessas de Deus e a precisão histórica das Escrituras. O estabelecimento de um altar em Siquém, chamado El Elohe Israel, Deus, o Deus de Israel, representa mais que um ato religioso. Simboliza a declaração pública de Jacó de sua nova identidade. Especialistas em práticas cultuais antigas explicam que nomear um altar era equivalente a tomar posse espiritual de uma região, declarando que aquele território estava sob a proteção e autoridade do Deus nomeado. Ao usar seu novo nome divino no nome do altar, Jacó estava proclamando que Israel, tanto o homem quanto a futura nação, pertenciam exclusivamente ao Deus verdadeiro. A tragédia de Diná, narrada no capítulo 34 de Gênesis, revela as complexidades morais e culturais que Jacó enfrentou como pai e líder tribal. O nome Diná significa julgamento em hebraico
E, ironicamente, sua violação resultou em um julgamento severo executado por seus irmãos Simeão e Levi. Antropólogos culturais explicam que na sociedade patriarcal do Oriente Próximo Antigo, a honra familiar estava intrinsecamente ligada à pureza das mulheres da família, tornando a violação de Diná não apenas um crime pessoal, mas um ataque à honra de toda a tribo de Jacó. A resposta de Simeão e Levi, embora compreensível emocionalmente, criou consequências diplomáticas devastadoras. Jacó lamentou: "Vocês me trouxeram desgraça, fazendo-me odioso aos habitantes desta terra." Esta reação revela a maturidade adquirida através de seus anos de experiência. O Jacó jovem poderia ter aprovado a vingança, mas o Israel maduro compreendeu as implicações de longo prazo de ações precipitadas. Especialistas em direito antigo explicam que o massacre de Siquém violou princípios fundamentais de proporcionalidade e justiça, reconhecidos mesmo nas culturas pagãs da época. A resposta desproporcional de Simeão e Levi prefigura as bênçãos proféticas que Jacó pronunciaria sobre eles antes de morrer, onde declara que sua ira era cruel e deve ser dispersa em Israel. Esta profecia se cumpriu historicamente quando a tribo de Simeão foi absorvida por Judá e os levitas foram espalhados entre todas as tribos como sacerdotes. O retorno a Betel, comandado por Deus no capítulo 35 de Gênesis, representa um momento crucial de renovação espiritual. 20 anos haviam se passado desde que Jacó fizera seu voto inicial em Betel, prometendo que se Deus o trouxesse de volta em paz, o Senhor seria seu Deus. A fidelidade de Deus em cumprir sua parte do acordo agora exigia que Jacó cumprisse a sua. A purificação ritual que Jacó exigiu de sua família antes de subir a Betel revela uma compreensão madura da santidade de Deus. O comando para tirar os deuses estranhos que há no meio de vós indica que mesmo na família do patriarca havia infiltração de idolatria. Arqueólogos descobriram pequenos ídolos domésticos, chamados terafins, em escavações por todo o Oriente Próximo Antigo, confirmando que a prática de manter deuses domésticos era comum mesmo entre adoradores do Deus verdadeiro. O esconderijo dos ídolos, debaixo do carvalho que está junto a Siquém, criou uma tradição que perdurou por gerações. Botânicos identificaram esta árvore provavelmente como um carvalho palestino, Quercus caliprinus, uma espécie conhecida por sua longevidade excepcional. Algumas dessas árvores vivem mais de 1000 anos, servindo como marcos naturais permanentes. O ato de enterrar os ídolos simbolizava não apenas seu abandono, mas sua morte e sepultamento definitivos. Em Betel, Deus confirmou tanto o novo nome quanto as promessas ancestrais, mas acrescentou uma revelação nova. Uma congregação de povos procederá de ti, e reis sairão dos teus lombos. Esta promessa expandia o escopo da bênção além de uma única nação para incluir múltiplas nações, prefigurando tanto o reino dividido de Israel quanto a dispersão global dos descendentes espirituais de Abraão através da fé em Cristo. A morte de Débora, a ama de Rebeca em Betel, marca uma transição geracional significativa. Seu sepultamento debaixo do carvalho, que foi chamado Alon Bacute, carvalho do choro, preserva a memória de uma mulher que havia servido fielmente por décadas. Sociólogos explicam que amas como Débora frequentemente exerciam influência considerável nas famílias patriarcais, servindo como conselheiras e guardiãs da tradição familiar. A jornada de Betel a Efrata, Belém, seria tragicamente marcada pela morte de Raquel no parto de Benjamim. A distância de aproximadamente 18 quilômetros tornou-se uma via dolorosa para Jacó, que perdeu não apenas sua esposa mais amada, mas quase perdeu também o filho pela insistência de Raquel em nomeá-lo Benoni, filho da minha tristeza, antes de morrer.
A decisão de Jacó de renomear o menino Benjamim, filho da mão direita, revela uma fé madura que se recusa a deixar a tragédia definir o futuro. O sepulcro de Raquel tornou-se um marco duradouro, mencionado novamente quando Samuel se encontrou com Saul, séculos mais tarde. Arqueólogos debatem a localização exata, mas a tradição localiza o túmulo na estrada entre Jerusalém e Belém. A coluna que Jacó erigiu sobre o túmulo representava mais que um memorial. Era uma declaração de fé, de que mesmo na morte, as promessas de Deus continuariam através dos descendentes de Raquel. O episódio com Ruben e Bila, mencionado discretamente no final do capítulo 35, revela as tensões familiares complexas que existiam na casa de Jacó. O pecado de Ruben com a concubina de seu pai não era apenas imoralidade sexual, mas um ato de rebelião política, uma tentativa de usurpar a autoridade paterna. Especialistas em dinâmicas familiares antigas explicam que tal ato simbolizava uma reivindicação de sucessão, similar à prática de reis que tomavam as concubinas de seus predecessores. A reação de Jacó foi notável por sua contenção. Em vez de punir imediatamente Ruben, ele ouviu e guardou o assunto, lidando com as consequências décadas mais tarde em suas bênçãos finais. Esta paciência demonstra a sabedoria adquirida através de anos de experiência, reconhecendo que algumas situações requerem tempo para serem adequadamente processadas e respondidas. O reencontro de Jacó com Isaque em Manre representa a completação de um ciclo. 34 anos haviam se passado desde que Jacó fugira da ira de Esaú. Agora retornava não como um fugitivo, mas como um patriarca próspero com uma grande família. Psicólogos familiares observam que reuniões após longos períodos de separação frequentemente servem como momentos de validação e cura, permitindo a resolução de questões pendentes. A morte de Isaque, aos 180 anos, fechou uma era da história patriarcal. O fato de que tanto Esaú quanto Jacó cooperaram em seu sepultamento demonstra que a reconciliação entre os irmãos foi genuína e duradoura. Antropólogos funerários explicam que enterros conjuntos por familiares anteriormente hostis representavam declarações públicas de paz e unidade familiar. A genealogia de Esaú, registrada no capítulo 36 de Gênesis, não é apenas uma lista de nomes, mas um registro histórico que conecta as narrativas bíblicas com povos conhecidos da arqueologia. Os edomitas, descendentes de Esaú, tornaram-se uma nação significativa que frequentemente interagia com Israel ao longo da história. Historiadores identificaram muitos dos nomes listados em inscrições e documentos arqueológicos, confirmando a precisão histórica da narrativa bíblica. A migração de Esaú para o Monte Seir ilustra como Deus cumpre suas promessas, mesmo para aqueles que não escolhem o caminho da bênção primária. Embora Esaú tenha perdido a primogenitura e a bênção principal, Deus ainda o abençoou com prosperidade e uma herança territorial. Geógrafos bíblicos identificam o Monte Seir com a região montanhosa ao sudeste do Mar Morto, uma área rica em recursos minerais que sustentou uma civilização próspera por séculos. A prosperidade de ambos os irmãos criou uma situação onde a terra não os podia sustentar a ambos, ecoando a separação anterior entre Abraão e Ló. Este padrão revela um princípio divino. Quando Deus abençoa abundantemente, frequentemente resulta em expansão geográfica que permite o cumprimento de promessas mais amplas sobre multiplicação e ocupação de territórios. Os anos finais de Jacó no Egito, embora fora do escopo direto da narrativa da luta com o anjo, demonstram as consequências de longo prazo de sua transformação. Quando se apresentou ao faraó,
Jacó declarou que seus anos haviam sido poucos e maus, mas esta declaração deve ser entendida no contexto de suas experiências transformadoras. Especialistas em narrativa bíblica explicam que esta autoavaliação reflete não amargura, mas uma perspectiva madura que reconhece tanto as dificuldades quanto a graça divina que as transformou em bênçãos. A bênção de Jacó sobre os filhos de José, Efraim e Manassés repete o padrão de inversão divina visto em sua própria vida. Assim como Deus escolheu Jacó sobre Esaú, agora Jacó cruza as mãos para abençoar Efraim, o mais novo, sobre Manassés, o primogênito. Esta ação profética estabeleceu Efraim como a tribo dominante no reino do norte de Israel, cumprindo-se literalmente na história posterior. As bênçãos proféticas sobre as 12 tribos, registradas no capítulo 49 de Gênesis, representam um dos textos proféticos mais detalhados do Antigo Testamento. Cada bênção reflete não apenas o caráter dos filhos individuais, mas o destino histórico de suas tribos descendentes. Especialistas em profecia bíblica documentaram o cumprimento preciso dessas profecias ao longo dos séculos subsequentes. A profecia sobre Judá é particularmente significativa para nossa compreensão da linhagem messiânica. A declaração de que o cetro não se arredará de Judá estabeleceu esta tribo como a linhagem real permanente de Israel. Historiadores confirmam que mesmo durante períodos quando Israel não tinha rei, a autoridade judicial e religiosa permaneceu concentrada em Judá, cumprindo literalmente a profecia até a vinda de Cristo. A bênção sobre José como ramo frutífero junto à fonte prefigura não apenas a prosperidade da tribo de José, mas também o papel de José como preservador da família durante a fome. Botânicos explicam que ramos próximos a fontes não apenas sobrevivem em tempos de seca, mas também produzem frutos que sustentam outros. Esta imagem captura perfeitamente o papel de José na preservação e nutrição de toda a família de Jacó. A instrução de Jacó para ser sepultado na cova de Macpela, junto a Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia, estabeleceu um vínculo físico permanente com a terra prometida, mesmo durante o período de residência no Egito. Arqueólogos identificaram o local tradicional da cova de Macpela em Hebrom, onde ainda hoje existe um santuário venerado por judeus, cristãos e muçulmanos. O processo de mumificação de Jacó, que durou 40 dias, seguido por 70 dias de luto, demonstra a honra extraordinária concedida pelo Egito ao patriarca. Egiptólogos explicam que tal tratamento era normalmente reservado para a realeza egípcia, indicando o status elevado que Jacó havia alcançado através da posição de José na corte faraônica. O cortejo fúnebre que acompanhou os restos mortais de Jacó de volta a Canaã foi tão impressionante que os cananeus chamaram o local da lamentação de luto dos egípcios, Abel Mizraim. Este evento marcou uma das primeiras grandes procissões internacionais registradas na história, demonstrando o impacto que a vida transformada de Jacó havia causado mesmo além de sua própria família. A continuidade da influência de Jacó, através de suas bênçãos proféticas, se estendeu por toda a história bíblica subsequente. As tribos mantiveram suas identidades distintivas por mais de 1000 anos, organizando-se geograficamente conforme as profecias de seu patriarca. Mesmo após o exílio e dispersão, as identidades tribais persistiram em várias formas, demonstrando o poder duradouro das palavras proféticas pronunciadas por um homem transformado por Deus. O legado espiritual de Jacó transcende sua descendência física. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, identifica os verdadeiros descendentes de Abraão não apenas pela linhagem física, mas pela fé. Assim, a transformação de Jacó de suplantador a Israel torna-se um paradigma para todos os crentes que experimentam renascimento espiritual,
e recebem nova identidade em Cristo. A luta de Jacó com o anjo ressoa através da literatura cristã posterior, como símbolo da oração persistente e da luta espiritual. Teólogos, desde os primeiros pais da Igreja até reformadores modernos, viram na experiência de Peniel um modelo para a vida cristã autêntica, caracterizada não pela facilidade, mas pela determinação em buscar a bênção de Deus independentemente do custo pessoal. Missionários ao longo dos séculos encontraram na história de Jacó inspiração para perseverar através de dificuldades extremas. A imagem de alguém que se recusa a soltar Deus até ser abençoado tornou-se um paradigma para intercessores, evangelistas e todos aqueles chamados para trabalho árduo no reino de Deus. A aplicação contemporânea da transformação de Jacó é particularmente relevante para nossa época de mudanças rápidas e incertezas. Assim como Jacó teve que enfrentar seu passado antes de poder avançar para seu futuro, também nós somos chamados a processar honestamente nossas falhas e permitir que Deus as transforme em pontos de força. Psicólogos cristãos observam paralelos notáveis entre a jornada de transformação de Jacó e os processos modernos de cura emocional e crescimento espiritual. A disposição de Jacó de lutar com questões difíceis, em vez de evitá-las, sua persistência diante da resistência e sua abertura à mudança de identidade refletem características essenciais para o crescimento pessoal saudável. A marca física permanente de Jacó oferece esperança particular para aqueles que carregam as cicatrizes de traumas passados. Sua experiência demonstra que nossas feridas não nos desqualificam das bênçãos de Deus. Pelo contrário, quando entregues a Deus, podem se tornar lembretes permanentes de sua graça transformadora em nossas vidas. A história de Jacó também desafia nossa cultura moderna de gratificação instantânea. Sua transformação levou décadas, incluindo anos de disciplina aparentemente improdutivos, conflitos familiares dolorosos e, finalmente, uma luta intensa que durou toda uma noite. Não houve atalhos para a maturidade espiritual, apenas o processo paciente de permitir que Deus moldasse seu caráter através das circunstâncias da vida. A humildade demonstrada pelo Jacó, transformado, contrasta marcadamente com a arrogância de sua juventude. Sua disposição de se curvar 7 vezes diante de Esaú, de chamar seu irmão de meu senhor e de se referir a si mesmo como teu servo, demonstra uma revolução interior completa. Esta transformação de orgulho em humildade permanece como um dos sinais mais claros de crescimento espiritual genuíno. O impacto de longo prazo da experiência de Peniel estendeu-se muito além da vida individual de Jacó. A nação que levou seu nome, Israel, herdou tanto a bênção quanto o chamado implícito na transformação de seu patriarca. Ser Israel significava ser um povo que luta com Deus, não em rebelião, mas em busca apaixonada por sua bênção e vontade. Esta herança espiritual explica muitas das características distintivas da história e cultura judaica subsequentes. A ênfase na educação, debate intelectual, questionamento respeitoso da autoridade e persistência diante da adversidade podem todas ser rastreadas de volta ao paradigma estabelecido por Jacó em sua luta com o anjo. O cristianismo primitivo adotou muitos desses mesmos valores, reconhecendo em Jesus o cumprimento último das promessas feitas a Jacó. A genealogia de Cristo, traçada através de Judá, conecta diretamente o Messias à linhagem do patriarca transformado. Assim, a luta de Jacó com Deus tornou-se parte integral da narrativa redemptiva que culmina na cruz e ressurreição. A perpetuação da história de Jacó, através de tradições orais e escritas, demonstra seu impacto duradouro na consciência humana.
Cada geração encontra novos aspectos relevantes em sua experiência, descobrindo que suas lutas e triunfos espirituais ressoam através das fronteiras culturais e temporais. A verdade oculta de Jacó, portanto, não é apenas sobre um evento histórico ocorrido há 4.000 anos às margens de um rio na Jordânia. É sobre o coração eterno de Deus que convida cada um de nós para nossa própria luta transformadora, nosso próprio Peniel, onde podemos descobrir não apenas quem Deus é, mas quem somos destinados a nos tornar em seu amor redentor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que é maior que todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Que a sabedoria que vem do alto, primeiro pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, seja derramada abundantemente sobre suas vidas. Que vocês encontrem, como Jacó encontrou, que mesmo nas noites mais escuras de luta espiritual, o amanhecer traz consigo não apenas uma nova luz, mas um novo nome, uma nova identidade e uma nova compreensão do amor inesgotável de nosso Deus. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que é a verdadeira escada entre o céu e a terra, o caminho que nos leva ao Pai. Amém.